História de quando eu fui sequestrada. Na época eu tinha 4 anos e a minha mãe ainda morava com meu pai. Eles tinham uma relação boa, mas quando meu pai bebia, ele humilhava muito a minha mãe. E a minha mãe só não divorciava dele naquela época por causa da gente. E nesse dia, a minha mãe saiu para trabalhar. E eu fiquei em casa com meu pai, só que ele não queria ficar comigo. Então ele me colocou para fora de casa e me disse para eu ir atrás da minha mãe. E eu fui atrás da minha mãe, só que eu acabei me perdendo. E uma mulher me achou e me levou para casa dela. E eu fiquei, eu acho que mais ou menos uma semana na casa dela. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, porque eu era muito nova. Até que um dia essa mulher decidiu me levar no centro. E lá a gente deu de cara com o meu tio, irmão da minha mãe. E quando ele me viu, ele disse que eu era sobrinha dele e ele agradeceu muito a mulher por ter me encontrado. Mas a mulher virou para ele e disse que eu era filha dela e que ele tinha se confundido. Já tô postando a parte 2, lembrando que a história não é... Parte 2 da história de quando eu fui sequestrada. Continuando. Depois que meu tio me encontrou no centro com essa mulher, e ela disse que eu era filha dela e que ele tinha se confundido, o meu tio na hora pegou o celular e ligou pra polícia. E nós fomos pra delegacia. O meu tio mostrou todas as fotos que ele tinha de mim e a polícia me entregou pra ele. Depois disso, a minha mãe nunca mais falou com meu pai. E até hoje eu não tenho mais contato com meu pai. Só que o meu pai tá quase morrendo e eu queria muito falar com ele. A minha mãe hoje tá casada com meu padrasto, que é um pai pra mim e eu amo muito ele. E essa história foi enviada por uma seguidora. Me manda sua história nesse aplicativo aqui e sinalize que é uma história. Até a próxima história. História de quando a minha professora freira engravidou do meu pai. Desde pequena eu estudava numa escola de freiras e era todo mundo super santo, certinho por lá. E freira faz o voto de castidade, então não pode ter filhos. Quando eu comecei a ficar um pouco maior, eu percebi que o meu pai sempre ficava de papinho com a minha professora. Todo dia ele me buscava e ficava ali um tempinho conversando com ela. E mesmo se fosse sobre mim, sobre assuntos escolares, não teria assunto para todos os dias. Como os meus pais eram separados, alguns dias era para minha mãe me buscar e outros para o meu pai. Só que desde os meus 7 anos pra cima, o meu pai sempre insistia pra ele me buscar na escola. E assim foi indo, eles de papinho todo dia, mas eu era uma criança e não via maldade nenhuma. Até que um dia essa minha professora misteriosamente saiu da escola e ninguém sabia o que tinha acontecido. Já posto a parte 2. Parte 2 de quando meu pai engravidou a minha professora, que era freira. Como ela era uma das professoras mais principais ali da escola, ninguém entendia o motivo dela ter saído simplesmente sem explicar, sem se despedir dos alunos. E a gente tinha um apego nela por ela ser nossa professora há muito tempo. Então foi algo bem estranho para nós, alunos dela. Mas só uns meses depois, o meu pai assumiu um relacionamento com ela. Eu fiquei muito confusa porque ela sempre falava o quanto ela não poderia ter filhos ou ela não poderia se casar. E o quanto ela pregava isso sobre a castidade. E um tempo depois, ela estava grávida. E foi por isso que ela foi demitida da escola, porque ela e meu pai já estavam tendo um caso fazia muito tempo. Até hoje eles são casados e eu tenho uma meia-irmã por parte deles. Lembrando que a história não é minha. História de quando a minha família biológica organizou o meu assassinato. Quando eu tinha 14 anos, eu me identifiquei como pansexual. Depois de um tempo, eu tomei a coragem suficiente para contar para minha família. Eu tinha muito medo de como eles reagiriam, mas nem no meu pior pesadelo eu pensei que seria tão ruim quanto foi. Logo depois que eu me assumi, eles, foram super homofóbicos. E eu não lembro de mais nada, só lembro que eu apaguei e acordei no hospital. Eu tive uma certa amnésia momentânea em que eu não me lembrava de nada. Aí os médicos vieram, me contaram o que estava rolando, e foi aí que eu descobri que os meus pais estavam sob custódia. Além deles, 2 tios também estavam sob custódia por ajudar na cena do crime. Eu tava muito confusa. Eu só tava ali viva porque meu vizinho escutou o meu grito e ligou pra polícia. Uma família me adotou temporariamente enquanto não começava o julgamento. Já posto a parte 2. Parte 2 da minha família organizando o meu assassinato. Todos os detalhes malucos eu comecei a descobrir só quando começou o julgamento. Por muita sorte, o vizinho não só ouviu, como ele também viu o que estava acontecendo pelas portas do fundo da minha casa.
O vizinho contou que ele viu que na minha cabeça tinha um pedaço de vidro enfiado. E foi aí que os meus pais achavam que eu ia morrer. Aí os meus tios entram na história pra limpar a cena do crime. A sentença dos meus tios foi de 15 a 20 anos. E a sentença dos meus pais é prisão perpétua. Depois que acabou o julgamento, eu fui adotada por 2 caras fenomenais, que agora são os meus pais. Depois de um tempo, eles também adotaram os meus irmãos, então a gente mora todos juntos. Hoje eu tenho 24 anos, tenho uma carreira e uma família que me ama e me aceita. Gente, lembrando que a história não é minha e eu vou postar a primeira história